Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da quarta semana do PET volume 4, conteúdo destinado para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje é a existência humana segundo Nietzsche. Vamos tentar compreender, claro, de modo básico, breve e objetivo, qual a concepção de Nietzsche sobre a existência humana. Então, questões iniciais. Primeira, o que justifica a crítica de Nietzsche a Sócrates e ao cristianismo? Segunda, super-homem é possível? O que é isso? E a terceira questão, Deus está morto. Quais as implicações desta afirmação? Três importantes perguntas, provocadoras e, ao mesmo tempo, inquietantes. Vamos tentar trabalhá-las no decorrer do nosso estudo. Então, como ponto de partida, essa citação de Nietzsche, que diz o seguinte: E Zaratustra assim falou ao povo: Eu vos ensinarei o que é o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Todos os seres, até hoje, criaram algo que iam além de si mesmos. E vós, ao contrário, quereis ser o refluxo dessa grande vaga e voltar a ser animais em vez de superar o homem? O que é o macaco para o homem? Algo que faz rir ou algo que provoca um doloroso senso de vergonha? A mesma coisa será o homem para o super-homem, o motivo de riso ou de dolorosa vergonha. Então, nessa citação de Nietzsche, retomando o profeta, o poeta Zaratustra, ele deixa uma questão interessantíssima que nós vamos trabalhar no decorrer desta aula. A questão do super-homem. Tá? O que é, ou como Nietzsche define o termo super-homem, um termo que até inspirou, né, o super-herói, né, o próprio super-herói denominado super-homem. Tá? Nós vamos ver que há uma grande diferença entre esse super-homem Nietzsche e esse super-homem nos filmes e nos desenhos animados. Então vamos continuar. Então Nietzsche ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Foi poeta, filósofo e filólogo alemão. Enquanto filólogo, a filologia ela estuda a linguagem em fontes históricas escritas. Aí vai incluir literatura, história e linguística. As principais obras de Nietzsche, importantes obras de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, Além do Bem e do Mal, O Anticristo, A Genealogia da Moral e Assim Falou Zaratustra. Tá? Então essas são as obras consideradas mais importantes do nosso pensador. Então, sobre a tragédia grega, Nietzsche vai inicialmente fazer uma crítica ao filósofo grego Sócrates. E qual que é a crítica que Nietzsche faz a Sócrates? Ele vai dizer o seguinte, que Sócrates afirmou que a arte da tragédia grega desvia o homem do caminho da verdade. E por isso, uma obra só é bela se obedecer à razão. Isso porque a arte da tragédia grega ela desvia o homem do caminho da verdade. Porque ele vai trabalhar várias dimensões humanas. E aqui na concepção de Nietzsche, Sócrates vai valorizar a razão. Tanto que Sócrates é considerado um pensador racionalista. Agora, isso por quê? Porque Nietzsche ele vai falar que a característica da tragédia grega é a seguinte: ela vai trazer a questão do saber místico da unidade da vida e da morte. E nesse sentido, ela constitui a chave que abre o caminho essencial do mundo. Ele vai trabalhar esse dualismo e, ao mesmo tempo, essa questão existencial, a questão da vida e da morte. E a partir daí ela vai abrir a chave de compreensão da essência do mundo, daquilo que é essencial da própria vida humana também.
E a crítica ela vai se dar a partir desse seguinte ponto. Segundo Nietzsche, a fórmula socrática, uma obra só é bela se obedecer à razão, ela corresponde ao seguinte aforismo: só homem que concebe o bem é virtuoso. Quer dizer, só homem que desenvolve a sua racionalidade, que busca o conhecimento, ele é virtuoso. Então, Nietzsche vai fazer essa crítica. E qual a consequência? A sabedoria instintiva da arte trágica ela foi perdida, né? A dimensão dionisíaca da arte trágica. Restou a Sócrates somente o aspecto da vida do espírito, lógico, racional. A dimensão apolínea, a valorização da razão. Aqui Nietzsche já traz a questão dualística, né? O dualismo entre Apolo, deus grego que representa a racionalidade, e Dionísio, que vai representar a questão do instinto, a questão do prazer, a questão da criatividade, né? Na verdade, Nietzsche vai apresentar isso e vai tentar trabalhar, mostrar a importância dessas duas dimensões também. A crítica acerca do cristianismo. Segundo ele, o cristianismo ele concebe o mundo como vale de lágrimas em oposição ao mundo da felicidade eterna do além, quer dizer, este mundo aqui, esse mundo terreno, é um mundo de sofrimento. Tá? Nós vamos ser felizes na eternidade. Então Nietzsche ele já começa essa crítica em relação a isso. Esse dualismo entre mundo terreno e entre o mundo espiritual. E vai falar que é a forma acabada da perversão dos instintos que caracteriza o platonismo, repousando em dogmas e crenças que permitem à consciência fraca e escrava escapar à vida, à dor e à luta. Ele vai dizer que é uma imposição da resignação e a renúncia como virtudes. O que isso significa? Platão vai retomar a seguinte afirmação, que o corpo é o cárcere da alma. E o cristianismo, na sua origem, ele também vai estar fundamentado no platonismo. Isso é interessante. Se nós buscamos compreender um pouco Agostinho de Hipona, grande filósofo e teólogo cristão, a sua teoria, a doutrina cristã, vai estar fundamentada em grande parte no platonismo. E o que vai acontecer aqui? Do mesmo modo que Platão vai falar que o corpo é o cárcere da alma, o cristianismo vai retomar isto e vai desvalorizar o corpo, os instintos, e vai supervalorizar a alma, entendendo que é um ser eterno, que é um ser que está preso ao corpo, e o corpo limita a própria alma a contemplar a face da divindade. Então Nietzsche vai trabalhar essa questão. Outra crítica também, que ele vai falar que são os escravos e os vencidos que inventaram o além para compensar a miséria, em função do sofrimento terreno, que nós temos um plano espiritual superior, além da vida, para dar certo conforto para as pessoas. E aí inventaram falsos valores para se consolar da impossibilidade de participação nos valores dos senhores e dos fortes. É o que Nietzsche vai chamar de moral de rebanho, tá? Essa moral de rebanho. Mais para frente nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse termo. E aí ele vai também afirmar que no cristianismo foi forjado o mito da salvação da alma porque não possuíam um corpo. Criaram a ficção do pecado porque não podiam participar das alegrias terrestres e da plena satisfação dos instintos da vida. Aí surge a questão da vontade do aniquilamento, a hostilidade à vida, a recusa em se admitir as condições fundamentais da própria vida. Quer dizer, se o corpo é pecador, se o mundo terreno é pecaminoso e nós estamos nele, então nós temos que recusá-lo. Tá? Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos recusar porque nós temos algo melhor para alcançar depois dessa vida. Agora, para isso, nós precisamos nos aniquilar. Precisamos admitir que somos pecadores. Então Nietzsche vai trabalhar essas críticas aqui em relação ao cristianismo. Então, a partir daí, os limites do humano, além do homem, né, que é uma proposta de superação
a essa visão socrática e cristã da existência humana. Primeiro ponto, ele vai retomar, ou vai trabalhar a pessoa de Zaratustra, que ele vai dizer que na pessoa de Zaratustra há a presença do triunfo da afirmação da vontade de potência. Ele vai retomar isso, que foi um poeta e um profeta nascido na Pérsia. E vai retomar a dimensão do Dionísio, do deus do instinto, da alegria, que ele vai falar que é o símbolo do mundo como vontade, como deus artista, totalmente irresponsável, amoral e superior ao lógico. Para Dionísio, o sofrimento, a morte e o declínio são apenas a outra face da alegria, da ressurreição e da volta do homem. Quer dizer, aqui Nietzsche vai trabalhar esses dois personagens, Zaratustra e Dionísio, um enquanto vontade e potência, o outro enquanto símbolo da vontade, deus artista, superior ao lógico, aquele que consegue lidar com o sofrimento, a morte e o declínio, entendendo que é uma outra face da alegria e da realização humana também. Agora aqui com dois conceitos importantes, até mesmo para a gente compreender bem essa crítica de Nietzsche, tanto a concepção socrática quanto a concepção cristã também. Então, primeiro, em lugar do desespero de uma vida para a qual tudo se tornou vão, o homem descobre no eterno retorno a plenitude de uma existência ritmada pela alternância da criação e da destruição, da alegria e do sofrimento, do bem e do mal. Tá? E o que é o eterno retorno em Nietzsche? Segundo Nietzsche, é uma saída fora da mentira de 2000 anos e a transmutação dos valores. E a transmutação dos valores traz consigo o novo homem, que se situa além do próprio homem. Quer dizer, essa superação de toda moral vigente, de toda moral que foi passada ao longo da história e que, de certa forma, deixou o próprio homem aniquilado, limitado, impotente. Desse modo, não podendo utilizar a sua vontade, a sua criatividade para se superar, para superar a si mesmo. E com consciência do dualismo presente na própria vida. Criação, destruição, alegria, sofrimento, o bem e o mal. Questões que fazem parte da condição humana. E vontade de potência, em Nietzsche, significa criar, dar e avaliar. Quer dizer, situado muito além do bem e do mal, independente da moral vigente, dos produtos de uma cultura decadente. Quer dizer, essa vontade de potência, essa vontade de se tornar um ser criativo, de poder se lançar ao mundo, de poder avaliar as coisas, de se avaliar, está além daquilo que o impede de viver de fato a sua vida com toda a sua potencialidade. Então, por fim, nós chegamos aqui a uma conclusão, claro que de modo bem básico, bem breve aqui a conclusão em Nietzsche. Então, a proposta dele, superar a moral de rebanho. O que é moral de rebanho? Nós estamos retomando o termo aqui, moral de rebanho. A moral de rebanho é um tipo de ação em que grandes grupos seguem um líder. E esses líderes, eles utilizam a seguinte expressão para poder manter esse grupo junto. A união faz a força. Segundo Nietzsche, essa expressão é a expressão da moral dos fracos, pois os fortes não precisam se unir, enquanto os fracos seguem um líder. E a partir daí, dessa superação da moral de rebanho, pensar sobre a própria moral, compreendida na história e analisada nas origens. Aqui vai entrar a questão da transvaloração dos valores, isto é, recolocar em cena o caráter afirmativo da vida. E isso é possível também a partir da retomada da virtude dos renascentistas italianos, que Maquiavel vai trabalhar essa virtude, questão do risco, do orgulho, da personalidade criadora,
criadora, pelo amor ao distante. Agora, uma observação importante aqui em Nietzsche. Para Nietzsche, as doutrinas igualitárias, aqui ele faz uma crítica à universalização dos valores, presente em Platão, presente no cristianismo, parecem imorais. E por quê? Impossibilitam que se pense a diferença entre os valores dos senhores e dos escravos. Então, para Nietzsche, as doutrinas igualitárias, elas colocam no mesmo patamar senhores e escravos. E quando nós vemos isso na prática, há uma grande diferença, há uma tamanha desigualdade entre aqueles que estão na condição de senhores e entre aqueles que estão na condição de escravos. Ou nós podemos também falar aqueles que oprimem e aqueles que são ou que estão sendo oprimidos. Aqui as nossas referências bibliográficas. O conteúdo dessa aula de hoje está lá nas páginas 114 a 116. No mais, um abraço a todos e cuidem-se.